Meus irmãos, eu tenho dito, que esse tempo da Quaresma é um caminho para a Santa Páscoa, mas não somente para a Páscoa de Cristo, mas também para a nossa. Por isso esse tempo quaresmal, esse tempo de conversão, purificação do nosso coração, ou seja, de um retorno ao Senhor. Por isso a igreja nos recorda que para entrarmos no grande mistério pascal de Cristo, nós entramos precisamente por dois grandes sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Justamente por isso hoje, meus irmãos, o Evangelho nos apresenta uma belíssima catequese batismal. Aqui o Senhor fala sobre o batismo, E aqui o batismo a partir do encontro de Jesus com a samaritana. E o Evangelho, ele começa com uma cena muito simples. Diz que chegou uma mulher da Samaria para buscar água. Entendamos que o Evangelho de João é um Evangelho cheio de simbolismos, E João, ele trabalha, isso não significa que aquilo que João apresenta para nós não é uma verdade, Mas João, ele usa de uma verdade, de um fato concreto, e a partir daquela realidade, ele apresenta uma teologia. Ou seja, uma forma de colocar a nossa vida em Cristo. É justamente isso o batismo para nós. É não colocar Cristo somente em nossa vida, mas sermos capazes de colocar a vida em Cristo. É ser capaz de caminhar, segundo os desígnios de Deus. Por isso Jesus vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade de Deus. E nessa perspectiva então, meus irmãos, ele fala desta mulher. Uma mulher que representa uma humanidade, mas não qualquer humanidade. Ela representa uma humanidade que está sedenta, uma humanidade que deseja aquela água. Essa humanidade, meus irmãos, somos nós. Ou seja, ela representa um povo que ainda não conhecia plenamente o Deus verdadeiro. Talvez ela ouviu falar de Deus, talvez ela ouviu falar de Jesus, mas não fez uma experiência profunda de Cristo. Quantos de nós que mesmo diante do nosso batismo, mesmo da nossa participação na Santa Missa, ficamos apenas no ouvir falar de Cristo, mas não entramos na profundidade de uma experiência profunda de Jesus. Uma experiência que é capaz de transformar a minha vida, uma experiência que me faz mudar o meu modo de pensar, o meu modo de querer, o meu modo de agir. E assim, irmãos, então nós encontramos essa mulher sedenta, essa humanidade que tem sede de Deus. E diz que ela foi ao poço buscar uma água, Ela fazia isso todos os dias, porque essa água não saciava a sua sede, essa água não preenchia aquele vazio existencial que existia dentro dela, Ela não sacia para sempre a sede daquela mulher, desta humanidade, Ela precisa voltar sempre ao poço. É isso que tem acontecido com o nosso coração. A falta de uma experiência profunda com Jesus tem nos feito voltar ao poço. Mas o grande problema é que muitas vezes, meus irmãos, o poço em que nós buscamos a água não é o poço vivo que é Jesus, mas é o poço que o mundo nos oferece, E isso vai nos fazendo cada vez mais escravos de nós mesmos, O mundo nos oferece uma água para tentar saciar nossa sede, uma água do consumo, a água do prazer, a água do dinheiro, do poder, do sucesso, de uma liberdade que não encontra limites. Isso tem nos feito escravos dos ídolos. Isso não tem nos feito escravos, muitas vezes, dos nossos vícios. E aí nós vamos caminhando numa realidade em que nós buscamos sempre, porque existe um vazio em nós, que não é vazio de algo, mas é um vazio existencial. É vazio de sentido na vida, E aí nós queremos sempre mais preencher com aquilo que o mundo quer trazer para nós. Ou seja, sempre vai existir em nós esse vazio, Esse vazio interior, Uma sede contínua, porque cada conquista preenche por um momento o nosso coração, mas imediatamente vem esse vazio existencial que permanece em nós.
E é nesse momento que nós encontramos Jesus. É nesse momento que essa humanidade, representada por essa mulher, faz uma experiência de Cristo. É interessante, meus irmãos, que quem toma a iniciativa do diálogo é Jesus. E Jesus, então, quando ele toma essa iniciativa, ele provoca aquela mulher com uma frase extraordinária: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Jesus está falando de uma outra água. Jesus está falando de um outro sentido, meus irmãos. E nós precisamos começar a entender onde é o poço que eu vou encontrar Cristo. O poço da minha vida, da minha história, né? O poço foi aquele lugar onde ela encontrou Jesus. E hoje esse poço é a igreja para nós, que nos dá uma água viva pelo batismo e sustenta essa fé que o batismo gera em nós por meio da Eucaristia. É nessa perspectiva, então, que Jesus apresenta para ela essa nova água, esse novo sentido para a sua vida, né? Uma água que brota do Cristo ressuscitado. Essa água, então, é símbolo do Espírito Santo, em que nós recebemos justamente no nosso batismo e que nasce de Cristo e nos conduz à vida eterna. Ou seja, esse batismo, meus irmãos, nós recebemos o Espírito Santo e somos mergulhados numa vida nova em Cristo. E por que a igreja se torna esse lugar dessa água viva? Porque já não é mais aquele poço que vai dar o sentido na vida, mas é Cristo. E a igreja é corpo de Cristo. Por isso, por ela, nós fazemos um caminho verdadeiro para Jesus, para a herança que Cristo preparou para nós. E o que nos dará o batismo, meus irmãos? O que nos dará participar da morte e ressurreição de Cristo? Nos dará a vida eterna, nos dará o céu, nos dará a santidade. O fruto que Cristo trabalhou para plantar e que nós estamos colhendo é o fruto da santidade. Outro trabalhou e vós colhestes. Cristo trabalhou com os discípulos, plantou, a semente cresceu e hoje nós colhemos o fruto. E comemos dele aqui neste altar. Esse fruto é o corpo e sangue do nosso Senhor para a minha e a vossa salvação. E por que ainda não nos convertemos? E por que ainda não encontramos a salvação, meus irmãos? Se nós já temos tudo, já não precisamos de mais nada, porque ainda insistimos em beber no poço do mundo. O poço que o mundo nos oferece. E aí Jesus faz um caminho interessante conosco, né? E aí bonita a resposta dessa mulher: Senhor, dai-me desta água. Mas Jesus, ele quer propor um caminho de salvação para essa mulher e um caminho de conversão. E aí Jesus leva ela a uma verdade, né? Mulher, chama o teu marido. É essencial, meus irmãos, para a conversão conhecer quem somos. E ela reconhece o seu pecado, né? Jesus aponta o pecado daquela mulher não para condená-la, mas Jesus aponta o pecado para ela para levá-la a uma verdadeira liberdade. Ele não quer humilhar essa mulher, mas quer libertá-la, né? Não é possível uma verdadeira conversão se nós não entramos na verdade da nossa própria vida. Para receber essa água da vida, meus irmãos, é preciso reconhecer a nossa própria sede e também o nosso pecado e colocar tudo diante de Cristo. E aí, um convite forte da Quaresma para nós: olhar com sinceridade para o nosso coração. Porque aí nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus. Ou seja, aquele que não se humilha diante do Senhor não consegue acolher plenamente a graça que Ele quer nos dar. A graça que Ele quer nos dar é a salvação. E aí Jesus revela algo fundamental para nós: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aqui não é uma questão de lugar específico, nem de Jerusalém, nem de nenhum outro templo feito por mãos humanas. Mas o lugar do encontro com Deus, como eu disse agora, é o próprio Cristo, morto e ressuscitado. Que está presente onde, meus irmãos? Na igreja. E de um modo admirável na Eucaristia. Por isso a igreja é o lugar do encontro com Cristo, porque era esse corpo místico do Senhor.
E ela nos dá o verdadeiro alimento, né? É nele que os judeus, os pagãos e todos os povos são chamados o quê? A formar um único povo. O povo dos verdadeiros adoradores. Adorar em espírito e verdade. E depois desse encontro diz que a mulher deixou o seu cântaro e correu para anunciar. Abandonou a vida de pecado. Abandonou aquilo que alimentava os seus prazeres. Para anunciar aquele que deu para ela uma verdadeira alegria. Aquele que deu para ela um sentido de viver. Aquele que saciou suas sedes. Aquele que saciou as suas necessidades. E aí então, aquele que experimenta Jesus não guarda para si, se torna um missionário. Isso significa, meus irmãos, que nós temos que experimentar Jesus para mudar a nossa própria casa. Eu preciso converter pelas minhas atitudes, pela minha alegria de servir o Senhor, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, os meus pais. Aqui essa mulher correu para os seus, e ela anuncia Jesus a um povo, e aquele povo abraçou a fé. A responsabilidade de transformar a sociedade parte de nós, mudando a nossa pequena sociedade que é a nossa casa. Depois do nosso trabalho e por fim seremos uma igreja santa de verdadeiros adoradores. Essa mulher então encontrou Cristo, experimentou a água viva e não guardou para si. E por fim, meus irmãos, vai dizer, né, os discípulos, Jesus aos discípulos: levantai os vossos olhos. Olhem, meus irmãos, à sua volta. Vede, os campos já estão dourados, a colheita está pronta. Já foi plantado, meus irmãos. É hora de colher o fruto. É hora de manifestar para o mundo a santidade. Nós somos a colheita de Cristo. E seremos colhidos para o céu. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça que nós recebemos pelo nosso batismo. De sermos chamados filhos de Deus, portanto, santos como Deus é santo. E devemos lutar por essa santidade e produzir frutos abundantes. Então que esse caminho quaresmal, né, que nós enquanto sedentos, muitas vezes estamos diante desse mundo, não possamos beber a água que o mundo nos oferece, mas nos saciar da água limpa que brota do lado de Cristo. Por isso a igreja hoje, meus irmãos, nos faz um convite. E possamos, como aquela samaritana, dizer ao Senhor: Senhor, dai-me desta água. Que a Virgem Santíssima nos ajude a nos aproximar de Cristo. Nos aproximar de Cristo, que é o verdadeiro rochedo. Esse rochedo que, ferido na cruz, fez brotar uma água viva do Espírito. E Ele sacia a nossa sede, meus irmãos. E que essa água possa purificar o meu e o vosso coração. E que esse rochedo ferido possa nos alimentar na nossa caminhada, até chegarmos à grande Páscoa do Senhor. Até chegarmos à ressurreição. Até chegarmos à pátria que Deus preparou para nós.